Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Acabei de fazer um vídeo falando da atividade do corretor. Aquele que já está há mais tempo, que está meio sossegadão, meio paradão também, e aquele que está entrando agora na profissão. Então veja, na nossa profissão de corretor, nossa atividade de corretagem, nós temos um perfil, muita gente da área financeira indo para a corretagem, fazendo o curso de TTI, né? Muitas pessoas cursando o direito, fazendo ainda sem estudar direito, convergindo para a corretagem. Então veja, na nossa corretagem, na nossa atividade de corretor, existem pessoas de todos os segmentos da sociedade. Nós temos pessoas milionárias agindo ativamente. Temos pessoas de um nível muito humilde, começando na profissão ou já há algum tempo. Como existe na área de engenharia, como existe na área do direito, né? E por que um se destaca tanto, por que outro não se destaca? Aí, corretor, corretora, eu vou comentar com você um curso fantástico, maravilhoso, um preço muito, muito, muito bom, ainda parcela, e é muito barato pelo tanto de informação que ele carrega, né? Na época que eu fiz, eram 11 dias, tinha horário para começar e não tinha hora para acabar. Agora o curso é de 7 dias, tá? Feito, administrado pelo Sebrae, é o Empretec. Fantástico, eu gostei tanto desse curso que eu dei de presente para os meus 3 filhos. A minha filha mais velha é arquiteta, fez. O meu filho João, oceanógrafo, foi o último a fazer, fez. E a minha filha mais nova, que fez hotelaria e turismo, também fez. Então, veja, 3 profissionais diferentes fizeram. Mesmo que não tenha formação nenhuma. Só que tem o seguinte, para ir fazer Empretec, você tem uma entrevista para fazer. E para poder acessar esse curso, não estou ganhando nada não, gente, no Sebrae para fazer isso. Veja, eu sou um empreteco, como a gente se define. Há muitos e muitos anos eu fiz a Empretec, existe até hoje, e recomendo a você, corretor. Por quê? Nessa entrevista, você tem que falar que você explora, você é corretor, que você quer montar a sua imobiliária, ou que você quer ser um corretor autônomo. Então, corretor, você vá fazer o Empretec. Se é casado, fala para a mulher, uma semana, você não vem com problemas, você vai gerir a casa, vai gerir o escritório, vai cuidar, porque eu tenho que me dedicar. É uma imersão. Nada do lado emocional, é estritamente racional. Corretor, vai fazer. E aí você vai saber por que alguns, na mesma profissão, uns ganham muito e outros vivem com o que ganham. Médico, fantástico, maravilhoso, fatura. Médico, que é empregado. Advogado, mesma coisa. Engenheiro. A minha primeira formação, eu sou engenheiro civil. A minha segunda formação foi direito, né? Então eu vou dizer a você o seguinte, na parte da engenharia, eu tenho amigos que a vida inteira foram funcionário público, funcionário de grandes empresas,
e outros se arriscaram, foram para a atividade empresarial, estão muito bem de vida. Tem alguns colegas que chegaram a ser superintendente, presidente de grandes empresas. Tem uma colega que foi superintendente de um grande grupo no Brasil. Eu tenho um colega que foi dentro de uma atividade federal, ela foi uma grande sanitarista. O engenheiro, a exemplo do corretor, também tem uma diversificação enorme. Então, corretor, eu estou falando para você de um curso para você melhorar. Corra, vá atrás, né? No último vídeo, eu falei das N necessidades que um corretor tem que abraçar. Tirou o teu TTI, é um corretor, conseguiu o teu Cresce, esse é só o primeiro passo. Então agora, rapidamente, vou falar para você o seguinte: eu sou o corretor, e corretor novo, aonde que eu consigo me encaixar, que eu não preciso entender de contrato, eu quero vender. Vai para um plantão de vendas, vai para um stand de vendas. Ah, ganha menos em percentual? Ganha menos em percentual. Em São Paulo tem lugar que ganha 1,2, com algumas metas atingidas, chega até talvez 1,8, 2%. Né? E nos grandes centros, no interior, em outras localidades, talvez chegue a 2, 2,5, 3, né? Mas nos grandes empreendimentos, nas grandes incorporações, nas grandes empresas, tá? É bem seccionado. E aí o corretor entra para dentro do plantão, tem uma mídia atrás, mandando gente para essa stand de venda. Então você está lá dentro do plantão, corretor, leia a incorporação do empreendimento. Ah, mas eu faço rodízio em 3 incorporação. Aprenda, leia aquilo que está lá na matrícula do registro de imóveis. Corretor, você não pode vender imóvel em condomínio que não tiver incorporado. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos para você e para o incorporador ou pretenso incorporador. Não pode vender nada em condomínio se não tiver incorporado. E você, corretor, precisa ler? Olha, se você quiser ser o corretor de stand de vendas, você tem que ler a primeira incorporação, a segunda, a terceira. Depois, você vai nos itens, nos títulos que mais interessam ao corretor, né? Como que vai funcionar isso? Como que vai funcionar aquilo? Lá no memorial de incorporação está escrito. Como que funciona? É por fração de terreno? É por unidade? Tem garagem? Não tem garagem? A garagem está vinculada ao apartamento? Ou a escritura só de garagem, só a escritura de apartamento? Ou a escritura de apartamento com vaga de garagem? Ou a escritura de apartamento sem vaga de garagem, sendo vaga de garagem como área comum a todos que comprarem, a todos os condôminos, e assim por diante. Então, o corretor de stand de vendas, para se distinguir dos outros, tem que ler o memorial de incorporação, tem que entender a planta, a perspectiva. Por quê? Porque o cliente vai perguntar. Você tem que saber o que é. E se não souber responder, você tem que saber qual é a pessoa que pode te dar a resposta. Porque você tem que aproveitar aquele momento, você não pode perder aquele cliente. Ele está ali sentado na tua frente, teve uma máquina toda por trás para colocar uma pessoa na tua frente. Teve o projeto aprovado, teve a incorporação feita no imóvel, teve a firma de marketing contratada, teve a empresa imobiliária contratada, teve uma pessoa para fazer o stand de venda,
Tem a empresa que vai construir, a construtora nem sempre é a incorporadora, ou é construtora e incorporadora do mesmo grupo. Você tem que saber disso, corretor, corretora. Só estou falando hoje do corretor para trabalhar em estande. Tem mais coisa para falar, né? Quando o cliente é aquele que a gente chama o cliente verde, ou quando é o cliente que já chega maduro. Quer dizer, tem muito mais, muito mais. Corretor, vá fazer o curso Empretec. Corretor, corretora, agradeço, dá o like, se inscreve no canal, compartilha, me ajude junto ao YouTube para hackear. Meus áudios é só orgânico, eu não pago para aumentar, eu não pago para aparecer, então eu dependo da sua indicação. E o Instagram também, manuelluisferreira.adv. Vai lá é 2 minutinhos de leitura, no máximo 4. E toda sexta-feira aqui comigo, hein? Abraço, obrigado.